deixe para a Hasbro lançar a melhor leva de Marvel Legends bem no final do ano. Vamos analisar cada um deles e as fascinantes histórias em quadrinhos por trás de cada uma dessas figuras. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Adoro essas coleções retrô do Homem-Aranha, são muito bonitas. E isso nos dá a possibilidade de misturar e combinar alguns personagens que provavelmente não se encaixariam em nenhuma outra coleção, e isso é muito verdade com essa aqui. Temos figuras que remontam aos anos 1960 até algumas que estrearam só nos últimos anos. E as histórias de fundo de cada uma delas são absolutamente fascinantes. Assim como as figuras, essa tem sido a minha coleção favorita. Então vamos pegá-las e começar a abri-las, começando pelo incrível Homem-Aranha. Tenho que admitir que eu não esperava por essa. Essa versão do Noturno é de uma minissérie de 5 edições chamada Incrível Homem-Aranha, que meio que surgiu a partir da saga Queda do X. Então todo tipo de coisa está acontecendo nos quadrinhos dos mutantes. Durante a Era de Krakoa e durante a Queda do X, as coisas estavam bem sombrias, e essa escuridão simplesmente não combina com Kurt como personagem, então ele deixou Krakoa. Ele vai para Nova York e vive aventuras como o espetacular Homem-Aranha. É um quadrinho muito legal. Foi escrito em 2023 por ser Ultiuksata Spurrier, com arte de Lee Gabet, e realmente ficou muito bom. Kurt chega a Nova York e encontra Peter. Sabe, eles sempre foram amigos, e dá pra perceber que o Kurt tá passando por algumas coisas. Pete empresta um traje antigo para ele viver aventuras. O Kurt acaba enfrentando o Rhino e o Abutre, e tem um relacionamento bem intenso com a Silver Sable durante tudo isso. Mas era só para ser divertido, e acabou virando um action figure muito legal. Você recebe esse corpo híbrido do Noturno com o Homem-Aranha, super articulado e muito bem esculpido. Eu adoro as orelhinhas do Noturno na máscara. Elas ficaram muito boas, e dá pra ver como elas se destacam. Esse logo da aranha obviamente lembra um pouco o visual do Venom ou do traje preto, mas em vermelho ajuda a destacar as cores do Noturno. Você tem o rabo também. Não tem fio flexível, então ele gira ao se prender atrás, o que é bem legal. E claro, ele vem com uma espada, pois Noturno virou um personagem pirata, um verdadeiro espadachim. Agora no quadrinho, a espada tinha mais um brilho, quase como um brilho mágico, que poderia ter sido feito com um plástico diferente para destacar isso. Mas sabe, ainda é muito legal que ela esteja bem aqui. Ele também veio com um acessório muito legal de Banff, que mostra um pouco dos poderes de teletransporte dele. É plano, feito para ficar no chão, não nas costas dele, o negócio é bem legal. Talvez eu até tente colocar isso na minha exposição dos X-Men com o meu Noturno clássico, o que acaba trazendo uma ideia interessante. Quem você acha que venceria numa luta entre o Homem-Aranha e o Noturno? E agora? Eles já tiveram algumas brigas antes, principalmente na edição 3 de Guerras Secretas, quando o Homem-Aranha enfrentou todos os X-Men. Mas naquele espaço apertado, o Noturno não conseguiu realmente usar sua agilidade, e eu acho que podemos dizer que o Noturno é mais ágil do que o Homem-Aranha. Vamos dar esse crédito a ele. Ambos são ágeis, o que rende ótimos bonecos de ação em poses incríveis. Vamos dar essa vantagem ao Noturno. Obviamente a força do Homem-Aranha é, você sabe, muito superior à do Noturno, mas o Noturno tem a sua teletransporte, o que meio que anula toda essa força. Acho que no fim, ainda será o Pedro. Ele vai vencer simplesmente porque o seu sentido aranha vai permitir que ele saiba mais ou menos onde o Kurt está e acerte aquele soco que ele precisa para derrubá-lo. Mas para o início dessa leva, essa é uma versão bem única e relativamente nova de um personagem clássico. Eu acho que funciona muito bem. Nunca vou me decepcionar com uma atualização do meu personagem favorito do Homem-Aranha, Miguel O'Hara, o Aranha 2099. Sabe, há rumores de que podemos receber mais figuras do universo 2099 em 2026. Estão comentando sobre lançamentos de Doom 2099 e Hulk 2099. Então seria bem legal continuar expandindo esse pequeno canto do universo Marvel. Mas pra mim, nada supera a criação do Spidey 2099 por Peter David e Rick Leonardi. É simplesmente um visual muito maneiro. O jeito que eles incorporaram aquele tipo de fantasia de celebração do Dia dos Mortos, essa máscara incrível que lembra o visual do Spidey, mas que é totalmente única e própria dele. Eu li esse livro no final dos anos 80 e início dos 90 quando foi lançado. Mas com a presença de Miguel em Através do Aranhaverso, o personagem realmente deu um salto enorme em popularidade.
porque acho totalmente legal. Agora, na verdade, eu fiquei bem satisfeito com algumas das versões anteriores dessa figura que a gente já teve, especialmente aquela que usava o corpo do Pizza Spidey. Porque aquela tinha um visual azul metálico incrível, sabe? Que talvez ainda não tenha sido realmente superado. Mas essa, com detalhes azulados quase roxos, realmente captura o visual dos quadrinhos. E eu acredito que esse aqui está no corpo do Renove Seus Votos, que eu não gosto muito para o Homem-Aranha, mas de alguma forma realmente funciona para esse. Tem algo em ser um pouco mais musculoso, um pouco mais robusto, que eu acho realmente ótimo. E claro, ele tem articulações excelentes. Eu realmente adoro essas articulações borboleta e o fato de terem pintado o logo até a parte de trás. Legal, muito bem feito. Além disso, a capa em formato de teia maior que permite que ele deslize por Novo York. Muito bem feito, ótima melhoria. Ela se encaixa perfeitamente nas costas, não sobe e é exatamente o que esperamos. Ótima escultura da cabeça, um design incrível do Rick Leonardi. Ele estava absolutamente no auge de sua habilidade artística quando criou isso. E o Aranha vem, na verdade, com 3 mãos diferentes. Eu sempre gosto das mãos em forma de garra, porque acho que isso é uma das coisas que torna o Miguel tão único, essas mãos de garra. Mas chegou com mãos de escalada e punhos fechados. Então, realmente, tudo o que você precisa para uma versão definitiva do Homem-Aranha 2099 está bem aqui. Esse aqui está ótimo. Acho que essa vai entrar no meu top 10 de figuras do Homem-Aranha do ano. O personagem mais novo a estrear nessa coleção é o Spider-Venom, vindo de uma minissérie de 2024. Como eu disse, essa versão do Pedro com o simbionte saiu da saga Guerra do Venom, que foi um grande crossover, não só envolvendo todos os quadrinhos do Venom, mas também teve outros títulos, como uma minissérie chamada Homem-Aranha, Guerra do Venom, e foi daí que esse personagem veio. Tentei ler, foi razoável. Eu não sou muito fã da arte do Greg Land, sabe? Às vezes aquele estilo dele meio fotorrealista, meio... copiar imagens de revistas me irrita um pouco. É um design muito legal para o símbolo da aranha no traje preto, um pouco diferente, com branco na parte de baixo e nos punhos, o que o torna único. A escultura da cabeça do Peter Parker está muito boa, e realmente se parece com o que o Land desenhou. E claro, você tem o simbionte subindo ao redor das orelhas dele e cobrindo o rosto. É sutil, mas eu meio que gosto assim. E sinceramente eu não me importaria se eles relançassem essa cabeça. Só que sem o simbionte pintado ali, na verdade ficaria bem legal. Mas você sabe, isso é um recurso interessante. Mas vamos colocá-lo com o traje completo e ver como isso fica. Pra ser sincero, eu não quis reler toda essa minissérie, mas tinha imagens bem impressionantes. Nada mais impressionante do que quando Pedro usava o simbionte para lançar teias, mas em vez de teias, saíam essas correntes incríveis. E com certeza esse é o aspecto mais legal dessa figura. Eles colocaram para ele essas linhas de teia em corrente metálica. Ó, ela envolve tudo, você pode colocar em várias poses diferentes. Achei legal, ela enrolando no braço dele, como se estivesse saindo e ele balançando pela cidade nas teias de corrente. Isso é uma adição bem interessante ao mito do Homem-Aranha Venom, uma maneira legal de destacar um pouco do personagem. E sabe, talvez você possa considerar isso como uma homenagem ao co-criador do Traje Preto, Todd McFarlane. Não exatamente ao co-criador do Traje Preto, mas ao co-criador do Venom, Todd McFarlane, que é a maior criação individual dele, Spawn. Tem aquelas correntes metálicas por toda a parte. E agora a gente traz isso de volta para o universo Marvel com essa figura do Venom-Aranha. Bem legal, definitivamente, bem legal, uma boa figura. Veja, a Marvel faz isso muito bem. A Marvel Hasbro acertou nesses corpos base. Sei que vão reclamar dizendo que são todos iguais, mas não, eles funcionam muito bem. E nós realmente temos vários corpos diferentes para usar no Homem-Aranha, então esse aqui é diferente daquele que acabamos de ver com o Aranha 2099. Ele é um pouco mais fino, é mais fino do que o corpo do Renew Your Vows, mas ainda tem esses cortes ótimos nos ombros. Ele tem uma boa articulação para que você possa deixá-lo bem flexionado. E você sabe, quando você adiciona as mãos extras, torna a figura bem dinâmica, e quando você coloca as correntes, com certeza fica com um visual muito legal. Ok, agora estamos chegando na parte em que eu realmente começo a me divertir. Porque daqui em diante, essas figuras viram personagens cada vez mais obscuros a cada nova que surge. E vamos começar com a coruja. Leland Owlsley, porque claro, seu sobrenome é Owlsley. É um personagem que fez sua estreia lá na terceira edição do Demolidor em 1964.
Então ele foi criado por Stan Lee e pelo artista Joe Orlando. E Joe Orlando não fez muito trabalho na Marvel. Nos anos 1960, ele era mais conhecido pelo tempo na Entertaining Comics e como editor associado da revista Mad por anos. Mas ele criou personagens no universo Marvel, incluindo o Coruja. Agora, o Coruja meio que tem um visual parecido com um Wolverine primitivo. Quero dizer, olha esse cabelo e essas costeletas malucas. Sério, isso é muito parecido com o Wolverine. E o fato de as garras do Coruja serem assim, quero dizer, ele veio antes do Wolverine em quase uma década. Então talvez essa tenha sido a grande inspiração para John Romita Sr. e os outros, Reb Tramp e todos que co-criaram o Wolverine, vai saber? Mas Owsley tem uma história de origem bem incomum. Em vez de ser como um cientista maluco ou algo assim, ele era um corretor da bolsa e acabou se envolvendo em um esquema de uso de informação privilegiada. E a Receita Federal estava atrás dele. Ele usou os lucros ilícitos das ações para experimentar e obter poder para si mesmo. Então não é todo dia que a Receita Federal é, na verdade, a principal responsável por criar um vilão da Marvel. Mas foi isso que aconteceu com Owsley, e ele acabou se tornando meio que um vilão menor do Demolidor, sabe? Ele cruzava com o universo do Homem-Aranha porque se envolvia em todas as histórias de máfia. Ele é um daqueles personagens menores de gangues que costumam cruzar constantemente entre Demolidor e Homem-Aranha. Como o Silverman e Senhor Negativo, Lápide e todos esses caras, todos disputando seu pedacinho do bolo debaixo do Rei do Crime. E obviamente há muita sobreposição entre esses vilões de rua que Demolidor e Homem-Aranha compartilham. Então, embora eu não tenha uma coleção completa do Demolidor, esse cara, mesmo assim, eu ainda acho que ele é muito mais um vilão do Demolidor do que realmente um vilão do Homem-Aranha. Ele vai ficar junto com os meus tipos de gangsters de rua na minha coleção do Homem-Aranha. Mas, no geral, muito bem executado, a tecnologia de impressão facial realmente destaca o visual. Essa combinação insana de barba, costeleta e cavanhaque sem bigode é simplesmente sensacional. E quero dizer, quem é que acorda de manhã e diz, sabe de uma coisa? Acho que vou negociar algumas ações. Deixa eu ficar com a cara de um serial killer de Londres dos anos 1800. Enquanto faço isso, vou pegar meu cachecol e tentaremos dominar a economia americana. Adoro. Ah, e já que meu nome é Owsley, vou adotar a persona de uma coruja maligna. Ah, falando nisso, ele realmente veio com uma coruja. Então você ganha essa pequena figura de coruja, que na verdade é bem bonita. Ela não encaixa em... Opa, caiu, ela não encaixa em lugar nenhum, não tem tipo um pino. Mas você sabe, as corujas certamente foram provavelmente melhor trabalhadas no universo da Detective Comics, com a história da Corte das Corujas, lá no Batman O e também na Terra Prime, onde estava a versão maligna do Batman. Homem-Coruja e Doutor Meia-Noite, este último tem uma coruja que o acompanha. Talvez isso vá para a minha coleção da Detective Comics, em vez de ficar junto com Leland Owsley. Ah, sim, chegamos aos anos 90 com um personagem que gosto muito. Como vou explicar em breve, Cardíaco? Ah, Cardíaco é um personagem criminalmente subutilizado. Entre os vilões do Homem-Aranha, ele foi criado pelo roteirista David Michelini e pelo artista Eric Larson entre as edições 340 e 2 e 344 de O Espetacular Homem-Aranha nos anos 90. E eu estava lendo esse gibi quando estava no ensino médio. E a origem do Cardíaco é que ele é um cirurgião cardiotorácico e pesquisador. Isso me tocou, porque naquela época eu queria fazer medicina. Era o que eu queria. Então ver de fato um médico nos quadrinhos do Homem-Aranha foi realmente incrível. E a história dele é muito boa. Eles meio que desenvolveram isso ao longo dos próximos 20 volumes, provavelmente. Com Michelini escrevendo, mas depois com Mark Bagley e outros artistas assumindo a arte. Então, Cardíaco substituiu o coração dele por um acelerador de partículas beta, o que permitiu que ele, através de uma pele reforçada com vibranium, expelisse rajadas de energia. Então ele podia disparar essas rajadas pelo bastão dele ou até mesmo, lançar pelas próprias mãos. Foi mais ou menos assim que fomos apresentados ao personagem, e não estava claro se ele era um cara bom ou um vilão. Ele fazia justiça com as próprias mãos, agia como vigilante e entrou em conflito com o Homem-Aranha. Mas eles perceberam logo de cara que estavam meio que do mesmo lado. E então, conforme desenvolveram ainda mais a origem dele. Você percebeu que o irmão mais novo dele tinha uma condição médica rara.
E o Dr. Elias Wharton, que é o nome verdadeiro do cardíaco, percebeu mais tarde que a empresa farmacêutica na verdade produziu uma cura para a condição do irmão dele. Mas como não seria lucrativo o suficiente, eles nunca lançaram o remédio. E então a missão dele passou a ser derrubar o complexo médico farmacêutico industrial. Eu acabei indo para a faculdade de medicina e realmente sou médico. E isso faz com que eu goste ainda mais de cardiologia. Porque grande parte do meu dia é gasto lutando contra companhias de seguro, lutando contra empresas farmacêuticas, para que meus pacientes realmente consigam obter e pagar pelos medicamentos de que precisam. Então, para mim, Cardíaco é um dos maiores heróis do universo Marvel. Ele, você sabe, os métodos dele são, você sabe, questionáveis. Às vezes ele exagera, mas está enfrentando um dos maiores perigos da sociedade atualmente. E é assim que os lucros e a privatização tornaram o sistema de saúde tão caro para os americanos comuns. Acho que esse cara é um dos maiores personagens de todos os tempos e o design feito por Erik Larson ficou ótimo. Você pode ver que o padrão no rosto dele e descendo pelo traje é na verdade um eletrocardiograma. Um personagem cardiologista, cirurgião cardíaco, usa um eletrocardiograma como fantasia. Azul e branco sempre funcionam, e esse globo azul ficou ótimo, apesar das reclamações que ouvi. É folgado, mas se você prender aqui na parte mais grossa, ele fica muito bom, e eu acho que fica bem, incrivelmente legal. Agora eu preciso destacar uma coisa. Em todas aquelas primeiras aparições do cardíaco, em todas mesmo, o nariz dele não era desenhado do jeito que está nessa figura. Penso se eles têm outros planos para essa cabeça ou se podem usá-la de outro jeito. As linhas do eletrocardiograma são apenas pintadas. Se tivessem dado a ele o nariz achatado original, talvez não pudessem reutilizar esse molde. Isso faz um certo sentido para mim. Eu entendo, mas ainda estou decepcionado. Eu teria adorado ver aquele rosto mais achatado, seria o personagem perfeito. Nunca imaginei que veríamos isso. Havia muitos rumores, porque esse personagem surgiu quando a Marvel começava a dar direitos de propriedade aos criadores. Isso era algo que os direitos desse cara iriam impedir que ele fosse realmente produzido. Eu não faço ideia se isso é verdade ou não, e agora não me importo porque estou com ele nas minhas mãos. Dr. Elias Wharton lutando contra os males da indústria médica como cardíaco. E sabe, eu tive que deixar o mais maluco de todos pro final. Ele é o Hypno Hustler, pessoal. Vivemos em um mundo onde existe um Hypno Hustler lindamente detalhado, totalmente pensado e altamente articulado de 15 centímetros. Eu não consigo acreditar nisso. Esse cara aparece praticamente em todas as listas dos vilões mais idiotas e ridículos da Marvel de todos os tempos. E mesmo assim ele está aqui então, dado o histórico dele. Eu tive que voltar e ler Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, edição 24 de novembro de 1978, só para ter uma ideia exata do que estávamos lidando. E na época o Peter tinha acabado de largar a faculdade ou ele não ia terminar o curso dele. Ele estava para baixo como de costume, e os amigos dele decidiram animá-lo. Eles iam levá-lo a uma discoteca, e quem estava tocando lá era o Hypno Hustler e os Mercy Killers. Ele aparece no palco, foi pego nos bastidores tentando roubar o cofre, e então ele entra e atinge a plateia com sua música hipnótica. Até ele está usando os óculos hipnóticos, e esse é um recurso que não poderia ter sido feito há apenas alguns anos. Apenas com a tecnologia de impressão a jato de tinta foi possível alcançar esse nível de detalhe no rosto. Você poderia ter isso, mas esse cara é totalmente anos 70 completo. Ele está com um macacão de corpo inteiro, usando botas disco go-go e tem um enorme black power. E olha a expressão nos lábios dele, é como se ele estivesse cantando e hipnotizando você enquanto falamos agora, não vou fingir. O fato de eles já terem esculpido essa guitarra para o Punk-Aranha em Através do Aranhaverso provavelmente levou a dizer: ei, sabe, gastamos todo esse dinheiro para criar essa peça, o que podemos fazer com ela? Quem se importa, porque se isso nos dá o Hypno Hustler já vale totalmente a pena. E ele é tão bom que vem com uma palheta nessa mão, e essa outra mão é pra, você sabe, tocar aqui em cima no braço, fica realmente incrível. Apesar de tudo, isso não é tudo, pois eles realmente voltaram e releram essa edição também. Porque ele vem com um dos acessórios mais legais que você já viu.
Sim, em um único quadro daquela edição de Pedro Parker, o espetacular Homem-Aranha, enquanto ele está lutando contra o Aranha. O Hypno Hustler libera um gás hipnótico de suas botas e a equipe da Marvel Legends nos deu dois tipos diferentes de acessórios que permitem que o gás hipnótico saia das botas dele. Esse é o tipo de atenção aos detalhes que simplesmente me impressiona. E eu só quero registrar aqui para Dan, Dwight e Ryan, porque o Ryan teria feito parte da criação desse personagem. Pessoal, obrigado. Esse é o tipo de amor, adoração e dedicação que é colocado na criação dessas figuras. Algo que ninguém poderia imaginar quando a linha Marvel Legends começou. Eu venho fazendo uma retrospectiva da linha Marvel Legends nos últimos meses e muita gente tem dito: ah, cara, sabe? Aquelas figuras da Toy Biz eram tão incríveis, eu queria que ainda fizessem elas daquele jeito. Gente, sejamos realistas, vejam isso. As coisas que estão sendo produzidas agora são além de épicas e estão sendo feitas com tanto cuidado e tanta atenção aos detalhes. Eu simplesmente não vejo a hora de ver o que vem a seguir. Vai ser o Rocket Racer? Vai ser o Big Wheel? Quero dizer, até onde podemos ir na galeria de vilões do Homem-Aranha? Será que podemos trazer o Fusão, o Terror Gêmeo? Quero dizer, eles fizeram até o Hypno Hustler com aquelas botas de discoteca cheias de fumaça. Tudo é possível e é por isso que essa tem sido minha linha favorita de Marvel Legends do ano. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que esse personagem é só uma besteira passageira ou tem o mesmo tipo de carinho e respeito por esses personagens obscuros? Quero saber nos comentários, assim como eu. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.